Olá, queridos alunos. Estou de volta, né? O pessoal acho que pensou que eu ia sumir, mas cá estou, né? Eu quero trazer hoje para vocês um ESP32 que não é exatamente novo, né? Já faz muito tempo que eu tenho esse ESP32, que é o ESP32C6, tá? O ESP32C6 ele tem uma característica interessante, que ser possível a comunicação Wi-Fi 6. E depois eu vou falar várias coisas sobre isso. Um outro assunto é o novo ESP32 Core, né, da Espressif, que é a parte da lib do software que a Espressif faz. Aqui até eu deixei os módulos, ó, aqui com anteninha externa, né, também tem. Então esse daqui é o kit de desenvolvimento e você tem os módulos para depois, quando for colocar um produto, né, em produção mesmo, né. Então vamos lá. Como eu disse, né, um dos pontos é falar sobre a nova lib, né, o novo ESP32 Core 3.0. Eu vou mostrar alguma coisa, tá? Nada muito científico sobre o consumo dele, mas é um consumo baixo, né? Por vários motivos é baixo. E também eu vou falar de novas tecnologias. Eu fiquei muito tempo sem gravar e na verdade surgiram novas tecnologias, né? Eu não estava falando nelas, mas, por exemplo, hoje é a realidade a gente usar o Wi-Fi 6, até mesmo o Wi-Fi 7 já está sendo vendido, roteador, né? Então, tem também o Wi-Fi Hello, e não sei se fala assim, Hello, mas a impressão que é isso aí, né? Então, são várias coisas que eu vou falar nesse vídeo, além do ESP32C6, né? Então, é um vídeo de volta, eu estou voltando, ok? Bom, eu fiz um teste que foi o seguinte: eu peguei um roteador Wi-Fi 6 e conectei no ESP32C6. Fiz um programinha lá, fiquei mandando teste. Então, dá uma olhada nesse vídeo aqui. Pessoal, esse aqui é o roteador Wi-Fi 6 que eu estou usando. Eu comprei ele já faz tempo, mas não tava... Testei, mas não tava assim, utilizando ele direto, né? E é esse roteador Wi-Fi 6 que eu vou ligar no ESP32C6. Bom, aqui ó, ele está desconectado do servidor, então vocês percebem que ele está com 5 volts e 27 mA, né? Aqui está o ESP6, ok? Agora, vou mostrar aqui na tela, eu vou conectar, tá? Vou digitar aqui, para conectar, tá vendo? Eu tô mandando o comando aqui, ó, né? Eu vou conectar. Agora, conectando, vamos ver a corrente. Ó, a corrente já subiu, tá em 46 mA, ele dá um pico, né? Ele flutua 66 e tal. Então, e aqui, ó, o que eu faço? Eu fico mandando a cada 10 milissegundos teste, e assim por diante, tá vendo? Isso aqui é eu tô no monitor serial ligado em TCP, tá? Tô ligado em TCP. Agora, eu vou dar o comando desconectar. Aqui, ó, desconectar. Vamos lá olhar a corrente novamente e ela vai cair. Tá vendo? A corrente vai cair, olha lá, ó. Caiu a corrente. E agora eu vou deixar em modo light sleep, ó, dormir, tá vendo? Digitei ali na linha de comando dormir, ó, aqui, ó, dormir, olha lá, 0,1 mA. Por que não tá medindo? Por que tá 0 ampere ali? Porque, opa, acordou. Sim, ele acordou aqui, mas você viu que ele foi para 0 ampere? Não é que ele foi para 0 ampere, é porque na hora que ele está no light sleep, ele fica em 700 microampere, 400 microampere. Então ele fica menos que 1 mA, e esse amperímetro aqui ele não mede menos de 1 mA, por isso, tá ok? É porque ele dormiu e já acordou sozinho.
Só que ele acordou, ele não está conectado. Por isso que ele está aí 20 mAh, oscilando assim. E é um chip muito econômico também, porque só tem um core RISC-V, né? Ele é um core bastante econômico. Ok, agora que vocês já viram, né? Vamos lá. Aqui são alguns recursos usados. Eu tenho dois ESP32, né? Na verdade, um é o próprio ESP32 da DevKit, da Expressif, que é o DevKit, e tem o ESP32C6 da React Studio, que é uma empresa que tem feito boas placas, né? Tenho várias placas dela também, ARM. Então, muito interessante essa placa, né? Então, eu coloquei a foto das duas, e aí eu também utilizei um amperímetro bem simples, daqueles amperímetro e voltímetro USB que a gente conecta no USB, e já vê o consumo. Tem várias formas de testar o consumo, inclusive, eu não usei isso aqui não, mas na plaquinha da Expressif existe um strap que é feito para você fazer a medição do consumo, tá? Não usei isso também aqui no vídeo, até porque o vídeo ia ficar muito longo. Bom, pessoal, vamos lá. Se você não é membro ainda do canal, seja membro. Vou gravar novos vídeos, eu não fiquei parado, eu quero dizer que eu não fiquei parado, pessoal. Durante todo esse tempo que eu não gravei, eu continuei comprando placas, eu continuei estudando, eu continuei desenvolvendo software, apenas não gravei vídeo. Mas, né, agora eu retorno e não vou falar ainda para vocês, mas tem novidades aí. Para próximo vídeo também eu vou trazer umas novidades aí bem interessantes, ok? Por hora, né, então eu peço que vocês sejam membros. Eu vou pegar várias das placas que eu não vou falar nesse meu canal aqui, eu vou falar no clube de membros, tá? Por quê? São placas que muitas vezes são muito poderosas, mas que apresentam uma certa dificuldade na programação. Então, não é para o grande público assim, só para pessoas que são mais especializadas e que tem alguma também, né, e também não tem problema, se você quer conhecer, né, por exemplo, existem os STM, que são muito grandes, com uma quantidade de núcleos interessante, com câmeras e tal, e aí eu vou mostrar lá no clube de membros, tá? Bom, então vamos lá, vamos tocando aqui que tem chão, hein? Eu vou continuar com o meu Instagram, tá? Vocês vão ver lá. Continuo, rapaz, esse aqui tem uma coisa curiosa. Domingo passado, né, que foi dia 25, que foi o dia da manifestação da Paulista, veja só que eu tenho 2.465 pessoas no Telegram, tá? No Telegram, e 83 pessoas estavam online na hora da passeata lá da 25, no dia 25, na passeata paulista, ou seja, eu estou competindo com a passeata, né? Imagina que existiam 83 pessoas que largaram tudo ali de lado e estavam aqui no Telegram falando sobre assuntos técnicos. Então, quer dizer, veja que e eu não entro no Telegram muitas vezes. Às vezes eu não tenho tempo, e o feed é uma loucura, né? Que o feed vai correndo, mas eu fico muito feliz de ter conseguido construir essa comunidade altamente técnica, ok? Bom, então vamos lá. Isso aqui é a pinout, pessoal, do ESP32C6, né? E ele tem uma curiosidade, né? Que vocês vão ver que ele tem duas USB aqui, né? Então, é porque uma USB, ele tá ligado no 2102, que é o chip USB serial, né? Ele converte. E outro chip, ele é o USB que já existe dentro do C6. O ESP32 tradicional, ele não tem USB. Por isso que ele só possui uma USB, né? Na verdade, aqui ele está com duas, justamente porque uma está dentro do chip e a outra é o conversor USB serial.
E aí, veja só, né? Eu não pretendo entrar em todos os detalhes aqui, porque muita coisa se repete, né? Você vai ter aqui, ó, você vai ter as GPIOs, JTAG, os pinos, né? Os pinos tradicionais de GPIO, pino analógico, os UART, SPI, ou seja, né, tem até essa legendinha aqui que eu acho que dispensa aí eu ficar falando de cada pino, tá? Seria até cansativo. E aqui algumas coisas assim que aqui eu acho interessante falar dessa tabelinha. Note que ele é um processador RISC-V, o que difere do ESP32 tradicional, tá? O ESP32 tradicional, lá nós temos 2 núcleos de 240 MHz e aqui nós temos um núcleo de 160 MHz. Aí vocês podem falar assim, pô, Fernando, mas então esse cara é menos poderoso, não sei o quê. Sim, ele é menos poderoso no processamento, por quê? Ele precisa economizar energia. Para economizar energia, pessoal, não tem muita mágica. Você vai colocar lá 2 núcleos rodando a um monte de megahertz, ele vai torrar energia. E esse cara aqui, ele é feito para baixo consumo. Então, se você precisa de processamento, esse não é o chip. Se você precisa de muita força no processamento, vai para o ESP32S3, ou mesmo o ESP32 tradicional ainda é bem rápido, né? Mas não dá para chamar de lento um microcontrolador que tem um núcleo de 160 MHz. Veja só que o Arduino Uno tem 16, né, gente? Então, ele tem essa característica. Outra coisa, e aí o ponto interessante, o ponto forte dele, é que ele tem o Wi-Fi 6, que é o 802.11ax. Mas note que, mas não é por causa disso que você vai ficar mandando um vídeo com ele, tá? O foco dele rodar o ESP32, né, com Wi-Fi 6 não está assim tanto em velocidade. Está quando você trabalha com IoT, você tem 2 preocupações básicas. Uma é assim, é tempo de latência, né, que hoje em dia se preocupa muito com isso, ou seja, você manda uma comunicação até o outro perceber lá, né, pô, já passou um século, não pode mais, tem aplicações que não toleram isso daí, né, estou falando da aplicação não tolera, né, não é a gente que tolera, mas a aplicação precisa responder, tem uma resposta rápida. E tem situação também, né, de economia de bateria. Então, por isso que se coloca um núcleo, tá? Outra coisa interessante, né? Veja só que ele não é o núcleo da Tensilica, ele é um núcleo RISC-V, que é aquele padrão aberto, americano, né, que surgiu em Berkeley e tal, e o pessoal está usando isso aí. A outra coisa interessante é que ele tem o Bluetooth Low Energy, né, 5.0, e ele tem uma coisa curiosa que a gente não mexeu no canal ainda, mas vai mexer, que é o 802.15.4. O que é esse rádio? Ele tem basicamente 3 tipos de comunicação: Bluetooth, o Zigbee Thread, que eu vou falar depois o que é o Zigbee. Por exemplo, eu tenho uma fechadura eletrônica que utiliza Zigbee. Mas por que, Fernando, que é legal? Porque não gasta energia. Você tem um chipzinho Zigbee dentro da fechadura. Você coloca a pilha, dura 3 anos a pilha. 2, 3 anos a pilha sem você se preocupar. Você está entendendo? Então, é uma coisa realmente impressionante. Só que aqui eu enxergo o ESP32C6 até muito mais como um gateway, tá? Porque existe chip que tem bem menos poder que esse aqui e que ele é só Zigbee, tá? Que no caso é para o endpoint. Eu enxergo, inclusive eu tenho um gateway Zigbee que utiliza o ESP32. Outro dia abri, né, o cara, e ele tinha lá o ESP32. Então, isso é importante dizer. Olha, ele tem 512 de RAM, isso daqui tá, né, de SRAM, isso aqui tá muito bom, 320 de ROM, né? E aí são os GPIOs, ele tem o SPI, o ART, 2C, e por aí vai, PWM,
ADC 12 bits, né? Ou seja, ele tem uma quantidade boa de periféricos que não deixa você na mão, né? Geralmente aquilo que você precisar conectar nesse cara aqui você vai conseguir, certo? Aí, pessoal, eu acho importante que vocês instalem, instala o Arduino 2, já está na versão 2.3.2, se não me engano, enquanto estou gravando esse vídeo. E aí é legal você instalar já a versão 3.0 para você poder começar a tomar contato com a nova versão, tá? Porque eu até anotei aqui, ó, e eu entrei no blog lá da Expressif. A Expressif já falou que essa versão da Lib atual, ela vai ter suporte até julho de 2024, depois será descontinuada. E tem diferença? Tem diferença em algumas funções, né? Tem diferença, e depois a gente, em próximos vídeos e tal, eu vou falar dessas diferenças da Lib 2 para Lib 3, tá ok? Então, eu acho importante, né? Aqui, pessoal, o que vocês vão fazer, né? Vocês vão entrar lá no file, né? Veja que, note aqui que eu instalei o ESP32, né? Ele tá, lógico, ele tá na 3.0.0.a, traço A, então assim, ele está em teste ainda, mas ele já está disponível para as pessoas poderem começar a utilizar e já se ambientando, porque também tem uma coisa, você não consegue com a versão 2, você não consegue usar o ESP32H2, você não consegue usar o ESP32C6, ele não tem lib para isso, você não vai conseguir usar o Zigbee, né, Thread, que são esses protocolos, eu não diria protocolos novos, tá, mas são protocolos que foram incorporados aos chips, e que inclusive os concorrentes da Expressif também estão implementando principalmente o protocolo Thread, né. Bom, para instalar, você vai lá nos preferências, se você pega essa linha JSON aqui, ó, e você tem que incluir para apertar OK, é bem simples, tá? Ó, tá vendo? Aí depois quando você clica, né, que você adiciona o board smash URL, né, que você habilita a IDE do Arduino a poder enxergar a lib, a placa, tudo, as novas placas que ele dão suporte, né? Eu vou falar então de alguns detalhes. Ele vem com um LED RGB, né? Como eu disse, esse Jumper 5 aqui é para você ter uma medida de corrente mais precisa. LED, o Art Bridge, isso tinha no ESP32 tradicional, vários ESP tem, que é o 2102, né? E ele tem, então, ele tem duas USB justamente porque agora alguns chips, por exemplo, o S3 também, ele já possui a USB dentro dele, tá? Então, assim, isso daqui é o panorama, né? As coisas continuam, né? Ele tem um regulador 3V3, de 5 para 3V3, que essas coisas tudo aqui não mudou muito, né? Ele tem um boot, um reset, o mesmo botão. Então, assim, o que chama atenção na placa logo de cara é mesmo o fato dela ter duas USB, né? Bom, olhando para esse diagrama aqui, então o que acontece? Tá a explicação que eu acabei de falar lá. Então eu tenho um bridge, né? O ART, o USB UART, e eu tenho, você pode ver aqui, ó, essa USB aqui, ela está entrando direto. Outra coisa também que a tendência de todas essas plaquinhas é começar a utilizar o conector USB tipo C, que é muito melhor, né? É um conector que a tendência é ficar quase todos os caras utilizando tipo C. Facilita e tal. E é interessante, e ele tem muitas possibilidades. Olha, para falar do USB tipo C, tem que gravar um vídeo de umas 2 horas, hein? Porque o sujeito tem pino, viu? É uma maravilha, né?
São muitas possibilidades aí que a gente... Então aqui, ó, como eu estava dizendo, né, veja que você tem o USB tradicionalzinho lá, ele tem D+, D-, positivo e negativo, pá, só tem isso daí, né, GND, né. Aqui não, você veja só quanta, né, olha o que é USB tipo C, né. Eu andei comprando também lá no Ali uns conectores tal, que vai ajudar assim quando eu for falar de USB tipo C. Uma coisa, pessoal, que o projetista também tem que se atentar é usar essas proteções aqui, né? Principalmente quando você vai fazer a sua placa, se preocupar em colocar a proteção ESD, né? Diodo ESD são diodos bidirecionais e eles protegem muito contra surtos que vêm de fora do circuito, né? E que entra pela USB, tá? Bom, aqui é o 21, aqui é o famoso 2102, tá? O CP 2102, que é o conversor. Ou ele entra aqui, ó, né? Na verdade, aqui é a saída, aqui é a saída. Aqui é a entrada, ó. Aqui está entrando o USB e aqui está saindo RX-TX. Então, é muito comum usar esse chip, né? Eu até tenho um chip desse aqui, cara, que ele entra uma USB e sai 8 WART. Eu até tô querendo gravar um vídeo sobre esse chip aí, né? São tantos assuntos para gravar, ainda mais eu fiquei parado todo esse tempo aí sem gravar. Aqui, né? Então, assim, vamos lá. Por que eu acho que o ESP32C6 ele é tão especial, né? Por que ele ocupa um lugar especial assim dentro do portfólio da Specific? Eu penso dessa forma. Porque ele tem dois tipos de rádio que são importantíssimos, que é, primeiro, o Wi-Fi 6, né? E vários chips, veja, a concorrência já tem o Wi-Fi 6, né? Tem vários microcontroles. Por exemplo, eu dou destaque para Buffalo Labs, né? Buffalo Labs tem um chip que eu vou mostrar aí, eu tenho ele aqui, tenho dois tipos de chip da Buffalo Labs que tem o Wi-Fi 6, né? Um deles até tem câmera, display, eu vou mostrar mais adiante aí. Fica no vídeo que eu vou mostrar um negócio muito interessante, que é um concorrente muito forte do Expressif, hein? E barato. E aí é o seguinte, tem o Wi-Fi 6 e ele tem o tal do Zigbee. Zigbee é um protocolo mesh, ou seja, vocês sabem o que é o protocolo mesh, né? Esse cara conversa com esse, que conversa com esse, esse outro conversa com esse aqui, ou seja, mesh é malha, ele forma uma malha e uma vez que entrou um cara novo da rede, ele vê com qual nó ele está mais próximo, ele se liga. Então forma uma configuração muito interessante para automação, por exemplo, onde as coisas estão próximas, mas de repente tem um obstáculo, ele consegue passar por um quarto, dar a volta, porque está formando uma malha, né? E o thread, pessoal, o que é o thread? O thread é a mesma coisa, inclusive tanto o protocolo Zigbee quanto a comunicação Zigbee, né? Porque não é só um protocolo, não, tá? Ele é hardware. Então o Zigbee é hardware, é um hardware que existe dentro do ESP32 C6, o H2 tem também, o ESP32 H2, não falei dele aí, mas uma hora eu vou falar, já tem tudo eles aqui, tá tudo aqui, tá tudo comigo aqui, mas faltava gravar, né? Faltava um tempinho aí para eu gravar. Agora aterrissei o avião, né? E aí é o seguinte, o Zigbee é um protocolo mais tradicional que começou com essa história aí, e depois eles criaram o Thread, que foi uma melhoria. Eu entendi dessa forma, tá, pessoal? Ele foi uma melhoria. Então, assim, você pode tanto trabalhar com o Zigbee quanto o Thread, e os dois compartilham do mesmo hardware. Isso que é interessante, que eles não jogaram o hardware fora para fazer o Thread, entendeu? O Thread, nem sei se fala assim, mas eu acho que deve ser Thread, né? E o Thread é o mesmo hardware, então isso te dá a opção. Você fica assim, entre aspas, com 4 tipos de comunicação no chip, né? Sendo que não é simultâneo. Então, se você está usando o Thread, você não vai poder usar a Zigbee, certo? Bom,
Outra coisa interessante do Thread, né, quer dizer, eles têm essa mesma característica aqui. Mas o Zigbee, por exemplo, uma coisa que chama atenção no Zigbee, que ele é o mais antigo, o Zigbee ele não funciona por IP, ele funciona por um número de 2 bytes. Então cada ID do nó tem 2 bytes. Já o Thread, que é um protocolo mais novo, ele funciona por IPv6. É legal isso. Por quê? Porque você já está no mundo do IPv6, você já está vamos dizer assim, trabalhando de uma maneira... será que eu poderia dizer transparente? Não, mas é IPv6, né? É IPv6. Então, muita gente já programa, já trabalha com IPv6, não tem novidade nenhuma, é IPv6. Não que isso dificulte ou facilite alguma coisa, mas eu acho assim, até eu li no manual, é uma tendência a ter mais longevidade do que o Zigbee. Não estou dizendo que o Zigbee vai acabar amanhã, não, pessoal, mas é que se é um protocolo que vai mais longe em termos de anos à frente, é o Thread, sim, né? E aí tem algumas características aqui, né? Você tem aí, ele fala até, por exemplo, de latência, performance. Então, não é que o Thread sempre é melhor. Se você olhar aqui para por exemplo, assim, né? Consumo, o Zigbee, ele chega a ser melhor. O Zigbee, ele gasta muito pouco do rádio. É uma coisa impressionante isso, porque eu sei que eu tenho uma fechadura Zigbee, né? Por ter uma fechadura Zigbee, eu tive que comprar um gateway Zigbee, ok? Então, aqui, não vou ficar lendo tabela, né? Aqui, meio que eu já falei muito, o que eu acho que está escrito aqui, praticamente eu falei lá, né? O que tem nesse slide aqui de importante, pessoal, se não me engano, eu peguei isso aqui da Texas, foi da Texas, da Texas Instruments. Então, aqui mostra assim, ó, os dois compartilhando do 802.15.4, né? E o que diferencia é essa camada de cima aqui, ó, o Zigbee e o Thread. Você percebe que aqui ele tem esse 6 low pan aqui, o IP routing e o UDP. Tá vendo aí? A camada de aplicação tá no topo, né? Lógico. Camada de aplicação sempre não, mas fica preferencialmente no topo, né? Bom, e aí, pessoal, vamos lá. Vamos dar uma pincelada nesse código-fonte aqui. Eu não ia mostrar o código-fonte, um programa tão simples daquele, mas eu queria que vocês vissem que, meu Wi-Fi 6, alguém acha que eu vou dar pirueta para programar o Wi-Fi 6. Não é isso, não. É a mesma atuada, entendeu? Não fica assustado com o negócio de Wi-Fi 6 nem 7, não. Ninguém vai morrer. A coisa complexa está acontecendo lá no nível da eletrônica. Aqui no nosso nível, a gente só vai aproveitar o que é bom, entendeu? Então vamos lá. Wi-Fi.h, gente, eu já falei. Eu sei, tá? Porque eu já contei, eu tenho mais de 300 vídeos nesse canal. Imagina quantas vezes que eu falei isso aqui. Wi-Fi 6.h, né? Tem gente que quer me matar já de eu falar isso aqui. Aqui é o Huawei, né? O SSID, que é o nome, eu já começo com os defines aqui. Vocês viram que eu gravei, né, o vídeo, eu usei o Huawei 6, né? Ele não é 6E ainda, mas ele já é Wi-Fi 6, tá? Inclusive eu tô pensando em mudar minha casa, ainda é o Wi-Fi antigo. Outra coisa, né, pessoal? Eu vou dar um conselho aqui. Não precisa sair correndo, desesperado, trocando tudo seus rádios, não. Se você não tem necessidade de usar o Wi-Fi 6, está funcionando ali, fica lá. Fica com o teu Wi-Fi, não é? Isso aqui eu penso assim, para novos projetos, para quando você tem a necessidade de um baixo tempo de latência, consumo baixo de bateria, faz sentido o Wi-Fi 6. Se não, não, pode usar o ESP32 também, ninguém vai morrer por causa disso, entendeu? E na minha casa, o Wi-Fi que eu estou usando agora é o Wi-Fi 5, tá? Então, assim, aquele roteador é mais um roteador só para teste, né? Bom, e aí eu tenho o nome da rede, lógico, eu tirei o nome da rede aqui, tenho a senha, né?
E aqui tem algumas coisas, né, que é fator de conversão de microsegundos para segundos, né, o time to sleep, que é o tempo para dormir, a porta que eu usei, o 8090, o host, mudei o IP também, mas você vai colocar o teu IP lá, né, do host. Aí aqui, basicamente a mesma coisa, eu criei um objeto servidor, né, e aqui depois eu tenho uma funçãozinha, que é print wake up reason, né, que ela guarda porque é o motivo do acontecimento do wake up, né? Eu acordei por requisição de quem, né? Qual que foi o motivo de eu acordar, né? Porque ele estava lá, quando ele dorme. Então, aqui nada mais é que um switch case, né? Com as macros que são constantes. Deixa eu tirar daqui. São constantes, e aqui eu estou simplesmente dando um print serial, só para eu ter lá uma indicação na minha porta serial de o que está acontecendo. Aí começa aqui o setup, é só uma função, né? Setup lá, serial begin, Wi-Fi begin, SSID, password, né? E aí, então, eu venho para cá, né? E aqui até eu coloquei entre aspas, pessoal, por quê? Porque tem umas macro aqui que eles põem a palavra modem. Meu, não é modem de telefonia não, tá? É porque esse sentido de modem é porque você pode ver o teu módulo Wi-Fi como uma coisa separada do processador. É um device, tá tudo dentro do mesmo chip, sim, mas você enxerga como se fosse a característica de um modem, entendeu? Então, assim, modem aqui não quer dizer um modem de telefonia, não, ele quer dizer o rádio, tá? Então, eu até coloquei isso aqui, porque senão eu achei que ficaria meio estranho essa palavra modem aqui. Não sei, eu não usaria a palavra modem, mas eles usaram. Aí o Wi-Fi set sleep, né? E aqui, pessoal, eu até comentei, né? Porque você pode testar todos esses modos, e eu deixei bem comentadinho aqui, para ativar o modo de economia máxima, de energia do modo em suspensão, né? Ativar o modo de economia mínima, e esse aqui não há latência no seu Wi-Fi, mas aumenta a taxa de transferência dos pacotes, né? E também, se você faz isso, também, obviamente, vai alterar o consumo. E aqui, pessoal, só cabe aqui uma observação, tá? Eu não usei aquele modo que chama TWT, que é característico do Wi-Fi 6, porque eu vou gravar isso no outro vídeo. Eu achava que se eu ficasse falando de TWT agora aqui, ia esticar demais o vídeo, então eu vou falar disso num outro momento, tá? É uma outra forma dele acordar, tá certo? Aquele aguarda até que esteja conectado no servidor, mesma coisa, né? Sabe, aquele vai imprimindo pontinho assim, até que ele conecta, aí ele passa para cá e ele dá print no serial, né? Dá um serial print no IP na porta, e então aqui é o loop, né? Veja como é simples em código fonte, né? É que eu já faço que é para não assustar ninguém, né? Aí no loop, pessoal, olha como que é simples. Eu fiz uma função lá, ler serial, se serial, né, tá conectado, né, aí eu vou chamar a função ler serial, aí eu dou um print teste, que é aquele print que ele fica mostrando lá, print teste, né, e aí eu pego e dou um delay de 10, tá? Então o programa, basicamente, ele só vai ficar fazendo isso, né. Olha só, já tô falando há mais ou menos uns 30 minutos aqui, né. Voltei com esse vídeo. Mas outro dia eu fiquei mais tranquilo. Tava vendo aqueles flow, eu gosto de assistir entrevista. Pô, os caras falam horas e horas, o cara fala 4 horas, 5 horas. Então 1 horinha que eu falo aqui, 2 horinhas que eu falo aqui é nada, né, gente? Então vamos lá, vamos tocando, né? Bom, então ler servidor, pessoal, ó, veja só, que ler servidor nada mais é do que eu vou ficar lendo o que o servidor poderá estar mandando, né? Então aqui, ó, enquanto houver byte a ser lido, eu faço servidor read, ok? Concateno, né? 500 mil vezes que eu já fiz isso, né? Se não chegou nada, sai da função, né? Se o CMD
for igual a nada, né? Certo? E aí ele dá um return. E aqui ele mostra na serial o comando que chegou, certo? Para eu poder ficar monitorando, né? Serial, e depois dou um serial no comando. Se o último caractere, né, foi o enter, né? Aqui deu errado, né? Então vai interpretar o que chegou, certo? Ele vai para a função interpretar. Bom, então vamos lá, vamos falar um pouco aqui agora. Vamos falar um pouco aqui o que é o Wi-Fi 6, né? Então, pessoal, o Wi-Fi 6 ele proporciona, né, um desempenho, menor latência, né, na taxa de dados mais rápido, complementando, né, a implantação de rede 5G e aquele que lembra que eu falei de TWT, né? O que é TWT? Target Wake Time. Target Wake Time não vou falar nesse vídeo porque seria uma coisa, eu acho que teria que ser um vídeo só para falar de TWT, né? E aí, o Wi-Fi 6E, né, que já evoluindo do Wi-Fi 6, ele aproveita ao máximo a largura de banda, né, e aumenta o espectro, menos congestionado, né, e até 7 canais super largos, em 6 GB, né, e ele oferece inovações para realidade virtual, streaming de 8K, né? Então, assim, foi sim um avanço muito grande na comunicação aqui. Então, observe o seguinte, ó, ele começa em 5.925 megahertz, né? Quer dizer, que é ponto, é giga, né? Ele vai até 7.1 giga, tá entendendo? Então observe aqui, observe como é que é a largura de banda desse sujeito. Eu coloquei esse pequeno gráfico aqui para vocês entenderem. Quando você tem uma banda mais larga de um canal, isso significa, interpreta assim, cria essa metáfora. Se você não é da eletrônica, cria essa metáfora. Quanto mais largo o canal, em termos de megahertz, é como se fosse um cano mais largo, ele vai passar mais água. Quanto mais largura de banda, entenda como um cano mais largo. E aí sim, aí vai passar muito mais informação, né? Essa metáfora funciona. Aqui é uma pequena tabelinha, pessoal, da modificação que aconteceu do Wi-Fi 6 para o Wi-Fi 6E. Então, assim, eu tenho notebook, até o notebook que eu estou usando aqui para gravar esse vídeo, ele já é Wi-Fi 6, né? É interessante, os meus 2 notes, eles são Wi-Fi 6, e aí tem uma evolução, né? Houve uma evolução, por exemplo, nesse negócio aqui, no tipo de tecnologia de modulação, né? Esse QAM aqui, depois tem uma tela lá que eu vou falar, houve um aumento bastante grande na melhoria da modulação, tá? É detalhe, né? Eu sei que é detalhe, gente, mas é importante falar, né? E aqui, veja só, né? Eu tenho canais, né? Eu tenho os dois continuam suportando aquele TWT lá. O TWT, pessoal, só porque aqui eu acho que não está claro, é o seguinte, é uma forma de que eu vou avisar que eu vou dormir tanto tempo e depois eu vou acordar, entendeu? E ele manda um beacon, sabe? Ele manda um aviso que ele vai acordar, entendeu? Ele negocia esse tempo de wake, tá? E isso, o que efeito que tem isso daí, pessoal? Isso é muito bom para economizar bateria. Então, assim, a própria estrutura, o próprio roteador comum, caseiro, ele já está preparado para esse internet das coisas. É um pouco diferente do Wi-Fi 5, que não tinha esse foco, né? Não estava muito assim, considerando esse aspecto da internet das coisas, né? Então, aqui. Aí, pessoal, então exemplo, né? Esse daqui são rádios que você, por exemplo, coloca no notebook, né?
Então, já existe, ó, por exemplo, você pode comprar esse cara aqui, você pode comprar um Wi-Fi 6E, colocar no seu, lógico, desde que o seu notebook aceite, né, esse PCI aqui, tá certo? Então eu estou dando exemplo do módulo, por quê? Porque esse negócio já está disponível, não é futuro, não é nada, assim, já é assim, hoje é dessa forma, mas o fato é que não é muito comum, né? Bom, aqui, né, aqui nada mais é que aquela tela, né, que a gente testou, né, o C6, né, e a gente consegue dar comandos, né, ligar, desligar, comando ABC, comando desconhecido e tal, enfim. Aqui, aquele medidor de corrente, né? E eu usei o AX3, que é que é o roteador da Huawei, né? Que é muito bom, por sinal. Gostei dele, viu? Gostei dele. Eu acho que facilita a forma de configurar o Huawei, é muito boa. Pretendo até é bem possível que eu vá utilizar na minha casa mesmo. Eu vou comprar para minha casa os roteadores Huawei. Até já tem a versão Pro, que é 6E, tá? Então já tá vendendo aí. Tá vendendo. Pessoal, deixa eu aproveitar aqui, porque como eu fiquei bastante tempo sem gravar, então eu queria falar de algumas novas tecnologias também, porque a gente tem que estar antenado, a gente trabalha com tecnologia, e a tecnologia ela muda muito rápido, ela está mudando cada vez mais rápido, né? E aí, assim, quais são as novas tecnologias? Aí, por acaso, eu gerei isso daqui lá no GPT, tá? Gerei essa imagem aqui. E aí o Wi-Fi, né? O Wi-Fi 7. Pô, mas já tem o Wi-Fi 7, Fernando? Você está falando de ESP-C6, né? E agora você vê. Tem, tá vendendo já, tá? E aí, vamos fazer uma comparaçãozinha, né? Olha isso aqui, né? Então o S32C6, ele tá aqui, ó. Ele é Wi-Fi 6. Mas o roteador que eu vou comprar para minha casa vai ser já o 6E de enhanced, né? De melhorado, né? E ele surgiu isso aqui em 2019, 2021, portanto já não é novidade nenhuma, né? Esperado para 2024, já andei fuçando aí, já tem. E aí é o seguinte, né? Qual é a designação, né? A gente tinha lá o 802.11ac, depois foi para AX, né? E agora é o 802.11be, esse cara aqui, o 7. E olha só aqui o máximo, o max data rate dele, 46 GB contra 9.6, né? Continuou 9.6 e 3.5 gigabit por segundo. Então, assim, dá para ver que é considerável, né? Outra coisa que chama muita atenção é o channel size dele. A largura de banda, 320. Lembra que eu falei do cano? Então, pensa num cano largo esse cara aqui. Outra coisa impressionante que aconteceu foi isso aqui, pessoal. Essa modulação aqui. Essa modulação, eu até acho que eu tenho uma tela aqui falando dessa modulaçãozinha, 4096 bits de QAM, tá? É interessante, né? Lá no passado tinha amplitude modulada, depois frequência modulada, depois modulação por fase. E aí, rapaz, esse negócio de modulação virou uma loucura, né? São métodos sofisticadíssimos, QAM é por quadrante, né? E é uma coisa fantástica. Tinha que também gastar umas 2 horas para falar dele. Eu não sou especialista em modulação, mas a gente dá uma estudadinha para a gente saber do que se trata, né? E também eu já me afastei um pouco dessa eletrônica muito hardcore, sabe? Muito, né? Muito lá de baixo, né? Então, aqui, né, pessoal, vamos dizer assim, o que eu poderia falar que chama atenção mesmo é isso, né? Tem um detalhe, né? Aqui eu tinha 5 GB, né? Aqui vai de 2 a 5 GB. Aqui eu tenho 2.4, 5 e 6, tá? E um detalhe desses rádios novos é que eles propagam todas essas frequências simultâneo. É diferente dos rádios antigos que você tinha que escolher. Então, eu vou ficar 5 GB
ou vou ficar 2.4. Não, aqui não, agora nesses rádios novos eles ligam tudo, tá? Então, assim, é muita coisa mesmo que melhorou. Aqui, né, aqui é só para você ter uma noção da densidade. Por exemplo, esse aqui é o 802.11ax e aqui é do 6, Wi-Fi 6 para o Wi-Fi 7, só no tocante à densidade de byte na modulação, tá? Porque conforme esse cara assim, né, ele divide em 4 quadrantes. E na hora que a senoide está lá excursionando, significa, por exemplo, quando ele tem um valor aqui, ele significa um ponto aqui nesse quadrante. Quando ele tem um cara aqui, significa um ponto aqui nesse quadrante, entendeu? Então, porque a transmissão ela é analógica, não tem jeito. O ar não é digital, né, gente? Você vai mandar de forma analógica. Você pode prender a respiração, dar pirueta, mas na hora que vai transmitir o treco é analógico. E essa conversão e esse transporte de grande quantidade de informação... Olha, eu sempre falo isso, né? Quando inventaram a modulação por fase, eu não acreditei. Falei, mas como que numa linha telefônica que só passa 5K, agora vai passar 19K? Né? Era modulação por fase que os caras já estavam usando. E eu não acreditei. Então, a primeira vez que eu vi esse negócio de QAM, eu também caí para trás. Eu falei, gente, quando você pensa que o cara não tem mais saída, ele inventa outra coisa mais poderosa ainda, né? E aí é o seguinte, aqui tá falando a mesma coisa, e eu dei exemplo, tá? Então eu entrei lá na Amazon e eu vi já produtos Wi-Fi 7, tá? Então eu até deixei o link aqui, para você ver que eu não estou falando do futuro, já tem Wi-Fi 7, tá? Já tem. Bom, Wi-Fi 7, então falando lá, né? Então a banda, né, o mais antiguinho lá, compreendia os canais, 20 MHz, aí depois teve a banda de 5 GB, que possuía 45 canais, né, mas aí melhorou, porque em vez de ser limitado a 20 MHz, né, eles criaram canais de 40 MHz ou de 80. Aí depois veio a banda de 6 GB, né, que suporta 60 canais, e com o Wi-Fi 6, eu até coloquei em roxinho assim, porque eu falei, eu vou esquecer de falar esse negócio. Eles podem ter até 60 MHz. Isso contando a história, um pouquinho da evolução. E aí, gente, olha só como é que a coisa vai ficando. E o Wi-Fi 7, os caras largaram a banda para 320 MHz. Gente, é coisa, viu? É de respeito isso aqui. Aí uma analogia simples, né? Imaginar o tráfego de uma na estrada, tal. Eu usei o cano, mas tudo bem. Aí os benefícios, né, são intensidade. Tá. Aí tem um negócio, né? Tudo tem uma complicação, né? Qual que é o problema de eu ter aumentado tanto a largura de banda e a frequência? Fica mais sensível a ruído, fica mais sensível a ruído, uma frequência mais alta tende a encontrar mais resistência a, por exemplo, atravessar parede, então, vidro, né? Então, assim, nem tudo são flores, tá? Não significa que você vai aumentando a velocidade, tá tudo bem, não. Então, eu acho que ainda existe espaço para os tipos de comunicações mais lentas, tá? Por quê? Porque comunicação lenta e frequência sub-giga é igual fantasma, atravessa a parede com uma facilidade, né, incrível, né? Embora eu nunca tenha visto propriamente fantasma, né? Bom, o que é thread, né? Então eu acho que eu me adiantei um pouco na hora que eu fui falar de thread Zigbee, né? Mas assim, você já sabe que os dois são um protocolo mesh, que o thread é mais novo, utiliza IPv6, esse daqui é o primeiro, mas ele tem umas vantagens ainda. Então, assim, não é porque o cara é mais antigo que vamos jogar ele fora. Não, ele economiza muita energia, então vai ter hora. É interessante você conhecer para você escolher, falar assim, não, eu vou usar
Aqui eu vou usar o Thread, lá eu vou usar o Zigbee, né? Quando você conhece a característica, você faz uma melhor escolha, tá? E aqui é o exemplo, ó. O Zigbee, ele é interessante, porque ele tem o device na ponta, tá vendo? Ele tem o router, que é o cara que ele roteou, né? E ele tem o coordenador. O coordenador, vamos dizer assim, fica bem parecido mesmo com aquela figura do gateway, né? Certo? Por quê? Ele é Zigbee e ele é Wi-Fi 802.11. Ele recebe e manda para a mesh. A mesh faz alguma coisa, devolve para ele lá, entendeu? E assim, seu celular que não tem Zigbee passa a conversar com o Zigbee dessa forma, via um gateway, tá? Não tem muito mais o que falar aqui, certo? Eles funcionam também de uma forma muito semelhante, né? O sistema do Thread também funciona de uma maneira semelhante. E aí é o seguinte, tem um outro tipo de comunicação aqui, falando de novidade ainda, né? Porque esse vídeo são 3 partes, né? C6, o Arduino Core que eu falei lá para vocês instalarem, porque é o que vai ficar, né? A lib que vai ficar. E quis falar de novidades. Wi-Fi 6E, Wi-Fi 7 e esse cara aqui. Olha que interessante, né? Você vê que às vezes fica um espaço na tecnologia que alguém vai lá e preenche ele, né? E, o que é esse Wi-Fi Hello aqui? Esse cara, ele é interessante, que tá até escrito errado aqui, não faltou um W aqui, ó. Faltou um W, tá? Ele é certificado, ele tem até uma designação, né, própria, né, que é 802.11H, e amplia o Wi-Fi. Então, só que olha que coisa interessante aqui, lembra que eu falei da frequência, né? Ele opera sub-giga, tá? Então, ele oferece maior alcance, né, com menor consumo de energia, porque a gente sabe que o Wi-Fi tradicional também, ele é gastador pra caramba de energia, né? Então, não é fácil você ficar com chip gastão quando você, às vezes, lá na ponta tem limitação de potência, né? Então, o que ele faz? Ele economiza energia e atende aos requisitos da IoT. Ele atende muito bem, porque ele vai mais longe gastando menos energia. Sacrificando o que, pessoal? Sacrificando a velocidade, ok? Ele abaixa a frequência, logo ele começa a atravessar a parede mais fácil, né? Eu fiz a analogia com o fantasma, né? Esse cara aqui, só que ele tem a expertise do Wi-Fi, né? Que é um protocolo que ele tem que ele tem muito trabalho já em cima dele. Você não precisa descer muito embaixo das camadas para você trabalhar com ele, entendeu? E é Wi-Fi, né? Então, assim, esse protocolo, ele está começando. E eles visam, né? Isso aqui me chama a atenção: ambientes industriais, agrícolas, né? Edifícios inteligentes, cidades inteligentes. E tem fabricante já? Tem um cara que está fabricando ali, eu vou mostrar, tá certo? Bom, então aqui, ó, até eu mostrei, né? Eu mostrei aqui aonde é que ficaria esse Wi-Fi Hello aqui, né? E aí tem um exemplo, ó. Esse exemplo aqui, inclusive, eu acho que foi dessa empresa aqui, né? Ásia RF. As RFs eles estão vendendo na internet essa placa aqui. Você está vendo que eles têm um módulo, ó. Eles têm um módulo, tá certo? Sub-giga, até tá falando sub-giga, ou seja, para distâncias maiores que 1 km, né? Você vê que interessante. E tem essa placa, né? Então ele tem um gateway, né? Ele tem esse client aqui, né? É um client já pronto, já uma solução pronta, mas nada impede que eu tenho esperança que eles comecem a soltar esses módulos que nem tem o ESP32. Seria ótimo para a gente que isso ocorresse, entendeu? Então, assim, até eu coloquei amarelinho, para não esquecer, né? Cenários internos e externos, que é a aplicação dele.
onde o Wi-Fi tradicional não consegue cobrir, e é muito isso mesmo, né? O Wi-Fi é tão maravilhoso, mas a distância dele é nada, né, gente? E tem que fazer aquelas gambiarras de antena, de não sei o quê. E esse aqui, não, olha, eu torço muito para que esse sujeito aqui, que ele faça sucesso, porque ele vai ajudar, né, o pessoal aí que precisa de uma distância maior e que não necessariamente quer usar LoRa. Fala, não vou usar LoRa, não é o caso de eu usar LoRa, que eu preciso de mais velocidade. Esse aqui consegue mandar muito mais coisa que LoRa, lógico, ele não vai tão longe que nem LoRa, mas porque o rádio LoRa ele é feito para ir muito longe. Esse aqui não é feito para ir tão longe, mas é feito para ser mais rápido. Então, entendeu? Então é um interessante isso daí. Essa ASA RF aqui, né? Asia RF, deve ser em inglês, né? Também comumente usado em grandes locais, né? Isso aí que eu deixei amarelinho por causa dessa situação aqui, ó. Para substituir muitos APs, né? Eliminando arquiteturas complexas e redundantes. Então, poxa, quantas vezes você já não viu cascateamento, né? Tá cascateando um no outro, isso vai adicionando delay na comunicação. A gente não quer isso, né? Então, se você quiser também, entra lá na asiarf.com, dá uma estudada nesse cara. Por enquanto, assim, o preço dele aí e tal, não tá muito assim, mas pode ser que faça sentido para a sua aplicação, entendeu? Não, eu não tenho essa placa aqui, eu não gosto de falar de coisas que eu não tenho, mas é que eu estou falando de novidades, né? De futuro, né? Outra novidade aqui, né? Já faz um tempo aí, né, apareceu essa empresa Buffalo Labs, por isso que chama BL, né? E eles têm desenvolvido chips muito interessantes. E como eu estou falando nesse vídeo, eu comecei falando do ESP32C6, vejam só que o ESP32C6 quase que já nasceu com um concorrente grudado nele, né? Que é esse BL618, novo chip Wi-Fi, né? Que coloquei aqui como sendo um concorrente do ESP32C6. Agora, uma coisa eu tenho que dizer, tá? Eu acho que em termos de software, eu acho que o ESP está na frente, assim, tá na frente no sentido de lib, né? No sentido lógico e também de ter um ecossistema muito grande em torno do ESP. Mas eu acho o seguinte, não dá para ignorar que existe esse cara. Por quê? Porque ele é muito barato, gente. Ele está vendendo já no Ali, esse cara está vendendo. Eu tenho ele aqui, vou mostrar daqui a pouco ele aí na mão, junto com outro chip que eu achei muito interessante. E vamos dar uma olhada nas características desse cara, tá? Olha só, e ele tem uma CPU, né, 32 bits, RISC, né? Olha os valores de SRAM, 532, 128K de ROM, né? Ele também é configurável, né, para ele usar PSRAM, ele tem cache, certo? Veja só que ele tem, assim, aqui que eu acho que é o que eu tenho que falar mesmo, né? Ó, aqui é o legal. Ele tem o Zigbee Thread, certo? Aqui, ó. Sempre onde tem Zigbee, você vai ver o Thread daqui para frente, tá? E ele tem o Bluetooth 5.3 Dual Mode, né? Bluetooth mais BLE, tá certo? Wi-Fi 6, né? Veja que ele é Wi-Fi 6 também. Então, em termos de comunicação, esse cara, ele bate de frente mesmo com o ESP32C6, tá? E tem um detalhe também, eu não testei ainda, ele tem um ambiente dele, tem a lib da Buffalo Labs, e ele tem também já um port para Arduino, tá? Eles já estão fazendo isso, mas está muito no começo, Então, aqui, ó, até eu fiz um print aqui, olha o preço desse sujeito, olha aqui, ó. Olha aqui, R$24, R$24. Então, já faz um tempo, tá, que eu comprei ele, faz um tempo, e é um chip poderoso, não tenho o que falar, ele é poderoso, até
tem umas coisas, né, que aparecem aí que a gente tem que falar porque são importantes. QSPI. Pessoal, Fernando, o que é QSPI? QSPI, né, é um SPI que é muito mais rápido porque ele tem mais buzz, né? Bom, pessoal, então aqui, ó, veja só, eu tenho esse aqui é o ESP32C6, só que é da React Studio, né? Nessa caixinha aqui, ó, eles vêm nessas caixinhas bonitinhas assim, ó. É o ESP30, é o da Expressif, né? Ó, esse aqui da Expressif. E se você colocar um do lado do outro, ó, eles são muito parecidos, né? O pinout é diferente, claro. E o que chama atenção aqui é que ele tem esse strap aqui, né? Que é aquilo que eu falei para que ajuda na medição de corrente com mais precisão. Mas tanto um como o outro, né? Você vai estar bem servido, ok? Bom, esse aqui, então assim, veja que não tem quase diferença de você olhar, se pô, um ESP32, né? Isso aqui é um ESP32, tem a carinha dele mesmo. Esse aqui, ó, esse aqui não é ESP32, mas tudo parece, né? A eTinker, ela fez um módulo, ela pegou o chip da Buffalo Labs e criou esse módulo aqui, e você olha para essa plaquinha, você jura que isso aqui é um ESP32, né? Tem um USB tipo C, ele tem aquele 340, né, USB para o ART, ele tem LED aqui também, regulador e tal, mas esse daqui é o Wi-Fi 6, é aquele Buffalo Labs que eu mostrei lá, e é um concorrente do C6, né? Esses dois aqui são Expressif, tá? Porque, lógico, o chip que está aqui dentro é Expressif, né? E esse aqui, então, é o famoso BL618. Bom, eu quero falar agora de um segundo chip, que também é uma novidade ali da Buffalo Labs, né? Não que seja uma super novidade, já tem um tempinho aí, mas ele é um chip fantástico, gente. Olha, eu vou mostrar ele ligado, funcionando, tá? Esse chip, olha só o que ele tem dentro dele. Tá? Esse aqui é o kit que eu tenho, tá? Foi isso aqui, é o preço mesmo dele, tá? O preço dele é isso aqui. Você vê que é barato com tudo isso aqui, tudo isso aqui. E aí, ele tem um RISC de 480 MHz, ele tem um processador de 64 GB. Depois ele tem o RV 32 de 480 MHz, ele tem um processador 32 bits, 320 MHz, ele tem um processador de 160 MHz, tá certo? Enquanto aqui tem uma comparação, inclusive essa tabela aí não fui eu que fiz não, tá? Isso aí eu peguei já da internet aí, porque os caras, você sabe, é uma empresa de chip com a outra, os caras ficam brigando, né? Então eles estão fazendo comparação aqui, ó, por exemplo, o K210, eu gravei vídeo do K210, né, Kendrite, né, Kendrite, não sei como fala, e ele é um processador, ele tem NPU, né, processador de rede neural, ele tem NPU, os dois têm NPU, tá? Só que tem uma diferença, né? Quer dizer, esse cara aqui, ele tem muito mais performance. Depois você vai ver ele me filmando na mão lá, a velocidade desse cara. Então, é interessante por quê? Porque ele aceita FreeRTOS, aqui também aceita FreeRTOS. E esse aqui é interessante porque ó, você vê, ele carrega um Linux, né? O S32 já fica mais difícil de carregar um Linux com ele, entendeu? E aí, isso me chamou a atenção, né? Esse kitzinho aqui, ele chama a atenção da gente, por quê? Porque ele pega o chip e dá uma... Né? Ele é um kit de desenvolvimento que ele te mostra
umas características bacanas do chip. Eles colocaram esse display, que para mim isso aqui nada mentira que isso aqui é display de relógio, tá? É um display de relógio. Esse cara tem microfone, esse sujeito tem uma câmera Full HD. É Full HD e depois eu vou falar um negócio aqui. Ele tem, veja só que ele tem processador de Full HD, gente, dentro do chip, entendeu? Então, sim, é um negócio, aí, não é que eu estou falando mal do chip, mas veja, o S32, ele sofre muito para processar vídeo. A verdade é que o S32 ele não foi feito para processar vídeo, entendeu? A gente usa vídeo no S32, né, porque ele é muito rápido, mas quando você tem isso daqui dentro do chip, aí é outra categoria, tá? Nós estamos falando de outra situação completamente diferente, inclusive muito acima daquele que eu já gravei lá no passado do K210, tá? É muito acima dele, muito mesmo. Deixa eu ver, o que eu poderia falar? Ah, sim, ele tem, ó, sobre acelerador de hardware, né? Ele tem uma série de hardwares específico para acelerar, né? Ele já tem Ethernet, embora não haja conexão assim, mas ele já é pronto para. Até aí também isso o ESP também tem. Então, assim, periférico ele tem de grande quantidade, né? E ele é Wi-Fi 6 também, ele tem. É impressionante, rapaz. Esse cara tem Zigbee, esse cara tem Wi-Fi, esse cara tem Bluetooth. Então, assim, já não economizaram nesse chip. Detalhe, esse cara esquenta um pouco, tá? Então, o que me faz pensar muito seriamente que precisa de um dissipador, tá? Não é esse caso aqui, mas você tem que se preocupar com o calor. E aí é aquilo, né, gente? Você tem poder, você tem consumo. Nada é de graça, né? Então vamos ver o vídeo aí. Vamos ver o vídeo agora desse sujeito. Bom, pessoal, esse aqui é o nosso SciPid, né? Que é o M1S Dock. Ele vem nessa caixinha aqui e é um processador muito grande, né? Assim, perto daquilo que a gente está acostumado. Ele tem uma câmera Full HD, um display de relógio, né? E ele tem um módulo, né? Como eu disse para vocês lá, é um processador muito rápido. O processador principal dele é de 480 MHz. Tem vários núcleos, né? Aqui está escrito aqui, deixa eu ver. Está escrito aqui, ó, em cima dele, RISC-V, né? 480 MHz, NPU, 100 GB operation per second, né? 64, tem uma DRAM de 64 MB, tá? Wi-Fi 6, Bluetooth BLE e tem também os protocolos Zigbee, né? Então, esse módulo aqui é um módulo muito completo. Ele esquenta um pouco, a gente sente aqui, né? Ó. A câmera extremamente responsiva, né? Ele está mostrando o gráfico, ele está fazendo FFT aqui em tempo real e ele está mostrando, ele tá usando a câmera, fazendo FFT tudo ao mesmo tempo, tá rodando um programinha, quando aperta o botão de cima aqui, ó, fica verde, tá vendo? Fica verde, ó. Tem um botão aqui embaixo também. Então ele está mostrando que ele está rodando tudo simultâneo. Aqui, nessa parte, a gente tem um SD, tá vendo? Ó? Tem um cartão SD. E esse cara aqui roda um Linux, né? Então, você imagina, ele tem vários núcleos, NPU, né? Processamento de rede neural. E tem uns exemplos bem interessantes. Aqui é o exemplo que vem com ele. Né, as duas USB. Então, assim, isso aqui é para vocês terem noção, né, para você ter noção do quão compacto é esse módulo, né. Ele vem também com os pinos, né, ó, tem os pininhos, mas não soldei ainda, né, mas aqui já dá para ter uma noção do que se trata esse monstrão aqui. O cara realmente grande, viu.
Pessoal, então, novamente, né, eu voltando aí com meus vídeos razoavelmente longos, mas também não dá para falar isso daqui em muito pouco tempo, não. Eu continuo lá eu continuo com o meu fórum. O fórum tem bastante gente, ó, tem 6.410 pessoas lá, e eu passei por lá e na hora da Paulista lá tinha 18 pessoas online. Teve um dia que eu entrei, tinha quase 700 pessoas online. Você tem noção que é isso? Pessoas procurando informação. Eu fico muito feliz com isso aí, tá? De ter criado essa comunidade. Continuo com o meu blog, eu vou pegar esse PDF aí, vou passar ele lá no blog, vou jogar ele lá pro blog, entendeu? Para quem quiser baixar esse PDF, tá? E dê um like, olha só, eu tô pedindo like só. Você ficou até agora aí? Você me aguentou? Você me aguentou até agora? Então deixa um like, deixa um comentário. Bom, like, comentário e compartilha com um amigo seu. Faz esse favor para mim, faz esse favor pro Fernando K, vai dar um empurrão. O canal ficou meio... Você acredita? Eu fiquei parado todos esses mais de um ano aí e o canal continuou crescendo. Eu pensei assim, nossa, acho que o YouTube vai me tirar do ar. É nada. Cresceu o canal, eu não fiz nada e foi aumentando, foi aumentando. Não aumenta tanto, né? Porque no momento que você não grava, você não aumenta tanto. Mas eu tô voltando a fazer vídeo, né? Tô voltando a gravar e eu vou aparecer novamente. Não vou demorar para aparecer agora não, tá? Eu vou voltar com novidades, ok? Não são essas novidades aqui, vai ser uma novidade muito legal. E eu espero você no próximo vídeo.